Então o problema agora mudou. O problema é porque Gálatas não fala do sábado. Esse é o problema. E o contexto de Gálatas, pastor, não é esse daí não. O contexto de Gálatas é que os judaizantes tinham se infiltrado ali. Pode ser. Paulo chama eles de pseudadelfos, falsos irmãos. Perfeito. Eles tinham entrado ali e tentado convencer os Gálatas a voltar à prática da lei. Eu chamo esses falsos irmãos aqui, nesse contexto, de aqueles guardadores do sábado, guardadores da lei. Que eu não preciso colocar um apelido neles hoje, porque o senhor já entendeu. E o capítulo 4, o tema do capítulo 4 é: o evangelho nos isenta da lei, como eles estavam pregando. Então, verdade isso, que no verso 3, olha o que Paulo diz, no capítulo 4 de Gálatas. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Aí no 4 ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. Esse é o contexto de Gálatas capítulo 4. Então, no contexto de Gálatas capítulo 4, a guarda da lei, como vocês ensinam, é uma heresia de perdição, pastor, porque vocês colocam o sábado acima do sacrifício vicário de Cristo. Que absurdo, cara. Nós não temos um mandamento. Agora eu vou te explicar o contexto de... Não, é um absurdo. Você fala que mesmo. ele coloca acima do sacrifício, absurdo. Baseado no quê? Isso é absurdo. Acima do sacrifício, em qual sentido? Eu aceito a Cristo como meu salvador, mas eu tenho que guardar o sábado. Tão verdade isso. Vocês adventistas, têm algo chamado de uma jornada do sábado. O senhor sabe o que é isso, pastor? Obviamente o senhor sabe. Se a pessoa morrer sem guardar o sábado, não tem garantia de salvação. Ele precisa ter uma jornada do sábado até chegar ao céu, mostrando claramente que eles têm o sábado como importante para a salvação. Não dá pra chegar lá sem sábado. Não dá pra chegar sem sábado. Mas é que então, verdade isso. Só pra concluir, deixa eu só falar. Eu prometo que em 30 segundos eu vou tornar a dizer o que eu disse no início. O problema não é guardar ou não. O problema é torná-lo, ponto importante, soteriológico. Ok, perfeito. O ponto é assim, Átila. O adventista deve guardar o sábado na sua experiência de salvação como o adúltero, como o ladrão, como o mentiroso, que deve parar de fazer essas coisas no contexto da sua salvação. E veja que coisa importante. Não resta dúvidas de que havia heresias judaizantes no contexto de Gálatas que fazem com que Paulo escreva Gálatas. Mas é consenso entre os estudiosos que Paulo desenvolve em Romanos os temas que ele inicia em Gálatas. É como Paulo ser o Paulo jovem em Gálatas, que escreve uma carta mais curta, mais pesada, até um pouco mais difícil em alguns aspectos, e em Romanos ele desabrocha aquela argumentação. Se você faz alguns paralelos entre os capítulos de Gálatas e de Romanos, é muito interessante esse estudo. E, por exemplo, quando chega em Romanos, você fala assim que o evangelho nos isenta da guarda da lei, e que, inclusive, a ideia da guarda da lei é uma heresia de perdição. Veja bem, Paulo, em Romanos, desenvolvendo aquilo que ele ensinou em Gálatas, ele escreve assim: anulamos, pois, a lei pela fé? E ele responde: de maneira nenhuma, você não pode nem pensar um negócio desse. Antes, confirmamos a lei. Segue o próximo. Não, perfeito. Próximo versículo. Não é o próximo versículo. O próximo versículo é 4. Que Abraão alcançou, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Enfim, ele vai fazer uma discussão sobre Abraão. Mas o fato é, confirmada a lei de Deus. É o oposto do que você está pregando. É o oposto do tipo assim, não, o evangelho, ele te isenta da guarda da lei. A lei acabou. É o contrário, ele vai dizer, não, nem pense isso. Outra coisa, quando ele vai chegar a desenvolver o argumento dele em Romanos 13, ele vai dizer que o cumprimento da lei é o amor. É o oposto do tipo, se eu amo, eu não cumpro a lei. Aí eu fui isento da prática da lei. Eu estou agora tranquilo aqui, transgredindo a lei de Deus. Inclusive, Paulo em Romanos, ele vai argumentar contra o pecado, tanto do judeu quanto do gentil. E em Romanos 4,15 ele vai dizer que onde não há lei, não há transgressão. Como que o gentil teria pecado? Como que o judeu teria pecado se a lei de Deus não existisse? Como que eu e você teríamos pecado se a lei de Deus fosse abolida nos termos que você está dizendo? Agora veio o evangelho, acabou a lei, acabou. Não é... E outra, se você diz inclusive que não tem diferença entre lei moral e lei cerimonial, acabou a lei cerimonial e acabou a lei moral. Você não pode nem dizer para as pessoas não matar, não roubar, não adulterar, porque tudo isso acabou. Isso não faz nenhum sentido, Átila. E não adianta querer abolir a lei de Deus para abolir só o sábado. Porque a lei de Deus não consiste só no sábado. Eu posso? Pode, pastor? claro. Eu ia para consideração final, mas vamos lá. Rapidinho. É que aí se você falando, ele vai falar e depois vai entrar a consideração final. Porque Então, como vamos pro começou final, com você, então. vai ter que terminar com ele. Já pode terminar. concluir. Já pode terminar, pastor?
Pode concluir. Então tá bom. Tchau, gente. Não, diga assim, a última argumentação, desculpa. Não quero mandar no debate, desculpa. Maravilha. Coloca a vinheta de considerações finais aí, vambora. Considerações finais. Debates. Vamos lá, estamos de volta. Então vamos lá, pastor Átila, que está se sentindo o tempo todo injustiçado com o tempo, não sei o que lá e tal, tem quanto tempo você quiser para as suas considerações finais, pastor Átila? Quanto tempo o quiser. Uno. Maravilha. Pessoal, então nesses 40 minutos agora que eu vou falar... Tá certo. Essa jornada de um sábado. Essa jornada de um sábado agora... Até agora é eterno. Bom, vamos lá. Vocês perceberam, pessoal? Romanos capítulo 3, eu pedi para ele ler os versículos seguintes, porque ele vai continuar falando, ele faz uma pergunta: Abraão foi justificado por causa da lei? Não. Porque quem é justificado porque faz alguma coisa, merece galardão. E a graça é exatamente isso, varão. Nós não temos mérito algum. Concordo. Correto? Então, o que todo mundo que descontextualiza faz é isso. Lê só até a parte que interessa. Vamos trabalhar com todo o contexto. É só ler o texto de Romanos todos, Gálatas todos, Colossenses todos e tá resolvido. Agora, para concluir, pastor, sábado é o dia do Senhor. Se o Senhor fosse se revelar para João, na ilha de Patmos, por exemplo, ele colocou em capítulo 1, verso 10, João disse bem assim, ó: Egnome en pneumat ente queria que remera. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Queria que remera. Dia do Senhor ali. É domingo ou sábado? Ou é o sábado ou é o dia escatológico. No domingo não tem chance nenhuma de ser. Bom, então vamos lá. Em grego, a expressão é kyria que remera, como eu disse. Em latim, dominicus. Em hebraico, yom rishon, primeiro dia da semana. Em aramaico, siríaco oriental, é bealma berrad bechaba. Em aramaico siríaco ocidental, é bealmo berrad bechabo. No manuscrito de Crawford, uma tradução de 2014, ele traduz como, é o aramaico oriental isso daqui, ele traduz como Bealvuma de Mariá, que é o dia do Senhor, traduzindo ali como o dia que Cristo ressuscitou. Todos os pais da igreja interpretaram esse texto como que sendo o dia do Senhor, o dia de domingo que o Cristo ressuscitou. E este dia é chamado o dia do Senhor. Se isso não dá tempo mais, mas eu posso explicar para o senhor sobre esse manuscrito. Nós vamos observar, pessoal, que Cristo se manifestou 5 vezes no primeiro domingo, 1 vez no próximo domingo. O primeiro culto foi no domingo, o segundo culto no domingo. O Espírito Santo foi derramado num domingo. Os pais da igreja disseram o seguinte, entre eles, eu tenho todos aqui, se o senhor quiser que eu cite, tá aqui. Entre eles, Inácio de Antioquia, ele disse, nós não guardamos o sábado para não judaizar. No pensamento dele, guardar o sábado no sentido soterológico é judaizar, porque ele entendeu o que nós entendemos. Sábado é perpétuo, é para os judeus. E Deuteronômio 31 diz isso. Perpétuo nas suas gerações. Gerações deles. Nós temos um construto hebraico ali. As gerações deles. Deles quem? De Israel. Para eu concluir as considerações finais, pessoal, nós não temos problema nenhum na guarda do sábado. Ao contrário dos adventistas. Eles não têm aqueles que não guardam o sábado como irmão. Não acreditam na salvação daqueles que não guardam o sábado. Então, isso mostra que eles têm o sábado como algo soteriológico, o que nós não temos base nenhuma no Novo Testamento, e digo mais, nem no Antigo, porque no Antigo ele é eterno e perpétuo para os judeus. Ah, pastor, mas a gente guarda porque ele é perpétuo. A circuncisão é perpétua, o sacrifício levítico é perpétuo, a Páscoa é perpétuo, e vocês não guardam nenhum desses. Eu agradeço a oportunidade e volto a palavra para o pastor.